Vamos ver se já dá para ver. Pera. Aqui. Compartilhar. Aqui. Pronto. Estão vendo? Sim. Então, vamos lá. Então, hoje é a nossa última aula, né? Todo mundo tá vendo o slide? Tá compartilhado? Sim. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, bom dia para vocês. A gente vai ver hoje uma parte da microbiologia que são os antibióticos, né? Então, eu queria primeiro perguntar para vocês se vocês sabem o que são antibióticos. A primeira pergunta que está aqui, ó. O que são antibióticos? Quem sabe? Quem sabe me dizer? Quem sabe dar uma definição para antibiótico? São substâncias capazes de inativar as bactérias? Isso, são substâncias capazes de inativar. E também é o quê? Só inativar? Matar. Inibir o crescimento. Hã? Inibir o crescimento também. Inibir o crescimento também, né? E essas substâncias, vocês sabem quem descobriu a primeira vez essa substância e como foi descoberta? Foi o Fleming? Foi, isso mesmo, foi o Fleming. E vocês sabem como foi que ele descobriu? Foi através da penicilina? Foi. Que inibiu a atividade. Não, foi através de uma substância de um fungo que inibiu a reprodução da penicilina? Isso mesmo, isso mesmo. Muito bem, muito bem. Bom, então os antibióticos, né? Eles são. Deixa eu mudar aqui, peraí, vamos lá. Vamos começar aqui. Os antibióticos. Tá aqui. Então, tá aqui, né? Ó, então, os antibióticos, ó, são metabólitos microbianos com baixo peso molecular que podem inativar ou inibir o crescimento de bactérias suscetíveis, né? Então, são substâncias químicas, pode ser de origem natural ou sintética, e que vão destruir ou inibir o crescimento bacteriano, tá? Inativação ou eliminação parcial dos micro-organismos, né? Então, o que são, então, substâncias bactericidas e substâncias bacteriostáticas? Qual é a diferença? Quem é que está falando aí comigo? Ou quem não está falando e quer falar também, né? Então, existem dois tipos, né, de antibióticos, aqueles que são bactericidas e aqueles que são bacteriostáticos. Os bactericidas destroem as bactérias, inativam as bactérias, destroem elas, né, matam as bactérias. E os bacteriostáticos, eles causam inibição da multiplicação das bactérias, tá? Ó, isso aqui a gente já viu quando a gente começou a ver imunologia, a parte de imunologia. Ó. Tanto os antibióticos bactericidas quanto os bacteriostáticos, eles não são capazes de acabar totalmente com as bactérias, mas diminui o número delas e o sistema imunológico vai combater as demais que sobraram. Vocês lembram disso? Lembra que como é que o nosso organismo, o nosso sistema linfático, ele reage à ação das bactérias, né? Como é que o nosso sistema imunológico reage? Lembra que eles produzem os clones. Vocês lembram de quanto em quanto tempo os clones se dividem? Vocês lembram? E de quanto em quanto tempo as bactérias se dividem? Vocês lembram disso da aula? Lembram que os clones, eles vão se multiplicando de 8 em 8 horas. E as bactérias, de 3 em 3 horas, lembram? E aí a gente dá o antibiótico, por quê?
Porque o antibiótico vai diminuir, né, a quantidade, o número de bactérias, e aí dá tempo do sistema imunológico combater aquelas que sobraram. Vocês lembram disso? Oi, alguém fala comigo. Lembra ou não lembra? Eu não lembro. Eu lembro. Você lembra? Tá lá na aula. Lembra? A gente falou, os clones se dividem de 8 em 8 horas, se multiplicam. E as bactérias de 3 em 3 horas. Então, a gente dá o antibiótico, né? Porque, na verdade, quem extermina, quem mata, né? Destrói, no final das contas, todas as bactérias, é o sistema imunológico. Só que o antibiótico a gente dá para quê? Para diminuir o número de bactérias, e aí o sistema imunológico consegue fazer o papel dele, né? E acabar e erradicar totalmente as bactérias, tá? Bom, vamos lá. Vocês olhem lá depois na aula que tá lá, tá? Vamos lá. Então, ó. Então, aquilo que a gente já falou, a atividade antibiótica pela primeira vez foi em 1929, né? Pelo efeito do penicillium notatum, que é um fungo, sobre as colônias de estafilococo. Né? Então, o princípio ativo do fungo foi a penicilina, ficou chamada de penicilina, porque foi extraída do penicillium notatum, né? Em 1940, então, foi a purificação da penicilina pelos esses dois pesquisadores, o Flore e o Chain, tá? Que eles prosseguiram os testes contra os testes dos antibióticos, né? E depois desse período, um período relativamente curto, houve a participação da indústria farmacêutica e começou a produzir esse antibiótico em larga escala, né? Então, eu queria mostrar aqui para vocês, olha, então, como é que os antibióticos foram descobertos, aqui está o Fleming, né? Ele esqueceu, na verdade, ele esqueceu uma placa com colônias de estafilococos, né? Ele saiu de férias, na verdade, e esqueceu essa placa. E aí, quando ele voltou, ele percebeu que tinha um fungo aqui, ó, né? Um fungo, tá? Que cresceu nessa placa. E ele viu que perto desse fungo, olha, não tinham quase colônias de estafilococos. Olha o crescimento do estafilococos aqui, né? E aí ele percebeu que perto aqui, olha, não tinham colônias, ou aquelas que tinham se formado aqui, olha, elas eram muito pequenas, bem diferentes das que estavam crescidas aqui, longe desse fungo. E aí ele ficou interessado, né, para saber sendo isso. E aí ele conseguiu descobrir que aqui era um penicílio, o fungo que era um penicílio, o penicílio notatum, né, e que ele produzia uma substância que se chamou de penicilina, que inibia o crescimento de estafilococos, tá? Bom, então, isso aconteceu em 1929, né? E só depois, em 1940, é que se conseguiu a produção da penicilina. Esses dois pesquisadores aqui conseguiram produzir a penicilina. Fleming descobriu, né? E esses dois aqui, eles conseguiram produzir a penicilina. Então, após um período relativamente curto, teve a participação, então, da indústria farmacêutica, a produção da penicilina e ficou um antibiótico livremente disponível. Então, nessa época, só existiam, na verdade, penicilina. Era o único antibiótico que existia a partir de 1940. Bom, a gente sabe que hoje em dia, então, atualmente, os antibióticos são produzidos por micro-organismos, né? Então, 70% por bactérias do gênero Streptomyces, depois a gente vai ver uma tabelinha que eu vou mostrar e vocês vão ver
Então, 70% são produzidos por bactérias do gênero Streptomyces, 20% por fungos filamentosos, Penicillium e Cephalosporium, tá? E 10% por outras bactérias e outros fungos. Então, ó, 70% bactérias do gênero Streptomyces é que produzem os antibióticos. Vamos lá. Quais são as propriedades dos antibióticos? Os antibióticos, eles possuem, na verdade, 6 propriedades. A principal dela é a toxicidade seletiva. O que é toxicidade seletiva? Né? Eles matam patógenos bacterianos ou inibem o seu crescimento. Então, são bactericidas ou bacteriostáticos, sem apresentar toxicidade para animais que recebem o tratamento. Então, essa propriedade do antibiótico é a propriedade mais importante, é a toxicidade seletiva, né? Bom, permanecer ativo na presença de plasma, sangue, fluidos e exudatos. Claro, né? Então, se ele fosse destruído, né? Se ele fosse inativado ou por plasma ou por sangue ou por qualquer outro fluido, não teria nenhuma ação. Atingir rapidamente a concentração inibitória, mantendo-se ativo por período prolongado. Né? Então, uma das propriedades também importantes, né? A gente sabe, então, que a partir da segunda dose, por exemplo, de um antibiótico, né? Ele já tem que começar a ter uma concentração inibitória no organismo, né? E tem que permanecer por um período prolongado, tá? Ação preferentemente bactericida ou bacteriostática, né? Não ser alergênico ou produzir efeitos colaterais, tá? Isso aqui, não ser alergênico ou produzir efeitos colaterais. Muito embora, algumas vezes, né? Existem pessoas que são alérgicas a determinados tipos de antibiótico. Não é que ele é alergênico, né? Mas às vezes é um problema do hospedeiro, tá? Então, professora, fala. licencinha. A Carol pediu para você aceitar, para a senhora aceitar ela. Vamos lá, cadê a Carol? Espera aí, vamos ver. Obrigada. Desculpa. Não, tá, vamos ver. Vamos pegar a Carol aqui, peraí, vamos lá. Terminar a apresentação, cadê a Carol? Tá aqui, achei ela. Pronto, pronto. Então, vamos lá de novo agora. Então, vamos compartilhar aqui. Aqui, tá? Pronto, vamos voltar lá, pera. Pronto. E, então, não ser alergênico ou produzir efeitos colaterais e não propiciar o surgimento de linhagens resistentes, né? Então, são propriedades bastante importantes dos antibióticos, essas 6 propriedades, sendo que a mais importante, tá? É a toxicidade seletiva, né? Que matam patógenos bacterianos, pode ser, então, bactericidas ou bacteriostáticos, mas não apresentam toxicidade para os animais que recebem tratamento. Bom, antes da gente voltar a falar disso daqui, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Os antibióticos, eu falei aqui atrás, quer ver? Olha, deixa eu ver onde é que foi que eu falei isso. Deixa eu ver. Então, vamos lá, acho que eu não falei. Mas eu vou perguntar agora para vocês uma coisa. Os antibióticos, eles são, eu falei em algum lugar, deixa eu ver onde é que foi. Bom, eles podem ser de origem natural ou de origem sintética. Eu já falei isso, não, né? Onde é que eu falei isso? Peraí, deixa eu ver. São metabólicos. Não, né? Aqui, falei sim, aqui, ó. Substâncias químicas de origem natural ou sintética que destroem ou inibem o crescimento bacteriano.
que são, então, medicamentos? O que são antibióticos, então, de origem natural ou origem sintética? Alguém sabe? Pode ser sintética ou até semissintética. Alguém sabe me falar isso daí? E aí? Aquele antibiótico, o antibiótico, a penicilina descoberta pelo Fleming, era de origem natural ou de origem sintética? Foi produzida Natural. natural. Foi produzida por o quê? Por um fungo, não é isso? Pelo penicillium. Então, medicamentos, então, antibióticos de origem natural são aqueles produzidos por outros micro-organismos. Então, no caso, aí foi o penicillium, mas pode ser tanto um fungo como uma bactéria, que a gente já viu agora aqui, que podem ser, produzidos tanto por fungos como por bactérias. Tá vendo? Ó. Aí, e o que são antibióticos sintéticos ou semissintéticos? E aí? Produzidos artificialmente. Exatamente. Então, eles são obtidos não naturalmente, né? Eles são obtidos, eles possuem, os sintéticos, eles são compostos químicos, na verdade, e os semissintéticos são aqueles que têm na molécula da bactéria, na molécula do antibiótico produzido pela bactéria, foram adicionados alguns grupos, né? Alguns compostos químicos e ficou semissintético, tá? Isso aí é feito em laboratório, né? Então, esses antibióticos que apresentam compostos químicos semissintéticos ou aqueles sintéticos, eles são chamados de quimioterápicos, tá? Então, tanto os antibióticos semissintéticos quanto os sintéticos, a gente chama de quimioterápicos. E os naturais são aqueles que são os antibióticos mesmo. Mas tanto antibióticos como quimioterápicos, todos eles são antimicrobianos. Deu para perceber isso? Oi, entenderam isso? Então, Deu sim. deu? Então tá. Então, vocês vão ouvir falar em antibióticos, vocês vão falar em quimioterápicos, tá? Vocês vão ouvir falar em antimicrobianos, né? Mas tanto os antibióticos quanto os quimioterápicos são antimicrobianos. Só que uns são de origem natural e os outros são de origem sintética ou semissintética, tá? Então vamos voltar lá. Bom, então a gente viu então as propriedades aí dos antibióticos, né? E a gente vai ver os mecanismos de ação dos antibióticos. Então, antibiótico tem toxicidade seletiva e age em alvos presentes na estrutura da célula bacteriana. Então, alguns antibióticos, eles vão inibir a síntese da parede celular do micro-organismo. Outros vão causar alterações na membrana celular, na membrana citoplasmática. Então, dependendo do antibiótico, ele pode inibir a síntese da parede celular, ele pode alterar a função da membrana celular, pode inibir a síntese proteica. Lembra que nas bactérias, quem faz a síntese proteica são os ribossomos, né? Então, ele pode inibir a síntese proteica, então ele vai agir no ribossomo, tá, da bactéria. Pode agir diretamente na síntese dos ácidos nucleicos, que é o DNA da bactéria, né? Então, no núcleo, tá? E alterações no metabolismo bacteriano. Então, a gente vai ver agora um por um. Então, inibição da síntese, da parede celular. Quem é que faz? Quais são as bactérias
né? Que fazem a inibição da síntese da parede celular. A gente tem duas classes muito importantes, que são os beta-lactâmicos, tá? Os beta-lactâmicos, eu vou mostrar depois para vocês a estrutura deles, eles têm uma molécula, deixa eu ver se ela já está aqui, peraí, não está. Então, depois eu mostro para vocês. Então, elas têm uma molécula de... Onde é que eu coloquei? Espera um pouquinho só. Elas têm uma molécula, então, beta-lactâmica, tá? Na sua estrutura, né? E são principalmente as penicilinas e as cefalosporinas. Então, por que eu coloquei aqui penicilinas? Porque a penicilina que o Fleming descobriu era a penicilina G. Aí, outras penicilinas foram sendo descobertas, né? E, então, por exemplo, amoxicilina, ampicilina, etc. Então, os beta-lactâmicos são principalmente as penicilinas e as cefalosporinas, tá? São bastante importantes esses dois antibióticos. Por quê? Porque eles são bastante utilizados no nosso meio, né, nos antibióticos que hoje em dia têm ação sobre as bactérias. A gente tem ainda os carbapenenos e os monobactâmicos, só que esses dois aqui, ó, os mais importantes, na verdade, são esses dois, né? Então, aqui tem cefepima, tem uma série de cefalosporinas também. Se essas bactérias, se esses antibióticos, eles fazem a inibição da síntese da parede celular, o que vai acontecer? Se ele inibe a síntese da parede celular, o que vai acontecer com essas bactérias? A bactéria está se formando. Ele inibe a formação da parede celular. Uma bactéria sem parede celular, o que acontece com ela? Oi. Vai ter entrada de muita água? Ou a entrada de muita água ou a saída de muita água. E vai acontecer o quê com a bactéria? Vai ser destruída. Vai ser destruída. Então, esses antibióticos que fazem a inibição da síntese da parede celular, eles são bactericidas, tá? Eles matam a bactéria, né? Não tem parede celular, ela vai morrer sem parede celular. Lembra disso, né? Bom, então aqui, bastante importantes esses, tá? Bom, aqueles outros tipos de antibióticos que causam alterações funcionais da membrana celular, né? Então, eles agem rompendo a membrana celular ou a membrana citoplasmática, tá? Lembra que a membrana citoplasmática das bactérias, elas são formadas por uma bicamada fosfolipídica, né? Então, esses antibióticos, as polimixinas, tá? E os polienos, que são... A polimixina, um exemplo, é a colistina. Polienos, anfotericina B, nistatina. Então, como eles agem na bicamada da parede, da membrana citoplasmática, que tem essa bicamada fosfolipídica, eles têm algumas do organismo que também tem essa bicamada, tá? De fosfolipídica. Também faz parte da composição de algumas células do nosso organismo. Então, eles causam muitos efeitos indesejados, tá? Eles não são usados, então, para uso injetável, nem para uso oral, porque eles são tóxicos para algumas células humanas. Então, eles são mais utilizados como pomadas e principalmente para infecções de superfície, tá? Eles dão bastante efeito secundário, porque eles são tóxicos, né, para algumas células humanas.
tá? Então, esses daqui, ó, tipo polimixina, anfotericina B, nistatina, são mais utilizados para pomadas, tem ação para infecções de superfície, tá? Bom, aqueles que a gente falou sobre inibição da síntese proteica, né, são aqueles que agem, então, nos ribossomos. Lembra que os ribossomos têm duas camadas, a camada mais pesada, que é com 50S, e a camada mais leve, com 30S. Então, aqui, nessa camada mais leve, são gentamicina, tetraciclina, né? E na camada mais pesada do ribossomo, da unidade do ribossomo, tem clorofenicol, por exemplo, né? Clindamicina, lincomicina e eritromicina, tá? Bom, se eles agem, inibe a síntese proteica, eles inibem a síntese proteica, né? Mas eles não destroem a bactéria, eles só inibem a síntese proteica, tá? Aí, o que vocês acham que ele vai ser? Se ele só vai inibir a síntese proteica, ele vai destruir a bactéria? E aí? Sim. Sim? Ele vai... Não, ele só vai impedir o crescimento. Exatamente, exatamente. Então, esses antibióticos aqui, ó, que inibem a síntese proteica, eles são bacteriostáticos, tá? Eles inibem, diferente desses dois aqui, ó, de cima, ó, porque esse que inibe a parede celular, bactéria sem parede celular não vive, morre. Membrana celular, né? Alteração na membrana celular, a mesma coisa. Só que esses aqui, ó, ela não é injetável e nem de uso oral, é de uso... Mas o que ele vai fazer também? Ele vai causar alteração na membrana celular. Bactérias sem membrana celular também tem problema da osmose, né? De osmose, tá? Esse não. Esse aqui, ó, inibe a síntese proteica, ele simplesmente vai inibir. Então, ele não vai matar a bactéria, ele é bacteriostático, ele não deixa a bactéria se reproduzir, tá? Aqui, então, ainda temos esse tipo aqui, ó, de inibição da síntese de ácidos nucleicos, né? Que são os quinolonicos, são as quinolonas, tá? Que são bastante importantes, as quinolonas. Um exemplo é a ciprofloxacina. Vocês estão vendo que são todos antibióticos que a gente já ouviu falar, né? Que a gente já tem conhecimento. Muitas vezes a gente tem uma doença, a gente tem uma infecção, né? Você sabe que para determinado tipo de bactéria eu vou tomar ciprofloxacina, o médico receita. Para outro ele vai receitar cefalosporina ou penicilina, né? Então, os mais importantes aqui, ó, são os quinolonicos, que é a ciprofloxacina, tá? Eles vão agir na replicação do cromossomo, né? Então, agem na replicação do cromossomo, são bactericidas também, tá? Então, esses que inibem a síntese de ácido nucleico, né? Bactérias sem núcleo, sem ácido nucleico, sem cromossomo, não vai sobreviver. São bactericidas também, tá? E a gente tem o último mecanismo de ação, que são as alterações no metabolismo bacteriano, que são as sulfas, que foi muito usada no passado, hoje em dia já não se receita muito mais sulfas, mas elas também agem na síntese dos ácidos nucleicos, e como a gente tem exemplo, a gente tem o trimetoprim, isoniazida. Ainda são bastante usadas, né? Mas não tanto quanto eram no passado, tá? Então, esses 5 tipos de mecanismos estão dependendo do antibiótico, eles vão ter ação em algum lugar, em algum local do micro-organismo, da bactéria, e eles vão causar algum dano na bactéria, né? Ou
bactericida ou bacteriostático, tá? Vamos lá. Aqui só mostrando, então, né? Então, aqui, ó, inibição da síntese da parede celular. Então, todos esses antibióticos. Ó, então, aqui a bactéria, né? Ó, aqui o DNA, aqui o ribossomo, tá? Então, ó, síntese da parede celular. Tem todos esses daqui, ó. Cicloserina, vancomicina, bacitracinas, penicilinas, as cefalosporinas, beta-lactâmicos e as carbapenêmicos. Aqui, né? Aqui, ó, as quinolonas, né? Que agem, então, no DNA, né? Então, aqui, ó, então, a inibição da síntese dos ácidos nucleicos, a gente tem o ácido nalidíxo, ciprofloxacina, novobiocina, né? Aqui também a gente tem, ó, a síntese das proteínas, né? Inibidoras, olha, lá no ribossomo, né? Da unidade 30S e 50S, que é mais pesada, e a 30S mais leve. Então, tem eritromicina, cloranfenicol, clindamicina, lincomicina, na mais pesada e na mais leve. Tetraciclina, espectinomicina, streptomicina, gentamicina, canamicina, amicacina, aquelas mais conhecidas, né? Ainda a gente tem algumas outras, tá? Actinomicina, né? E as polimerases direcionadas ao DNA. Então, vocês estão vendo aqui, olha, que as 5, né? As 5, os principais alvos, né, dos antibióticos, né? Estão aqui mostrados nessa figura, tá? São classificados de acordo com a sua ação sobre a bactéria, né? Então, cada um deles tem um diferente tipo de ação sobre os micro-organismos. Uns são bactericidas, outros são bacteriostáticos, né? Aqui nesse outro gráfico aqui, a gente vai ver a ação dos diferentes agentes antimicrobianos, né? Então, a gente vai ver, então, por exemplo, as bactérias. Então, depois eu vou mostrar, depois eu fiz um resuminho para vocês estudarem com mais facilidade. Então, aqui, ó, as bactérias, né? Então, ó, micobactérias. Quais são as micobactérias? Vocês lembram? Quais são as micobactérias? Que causam que doença? Vocês lembram? Oi, alguém lembra? Fala, não, professora, eu não lembro. Ou, professor, eu lembro. Lembra? Sim. Quem são, então, as micobactérias? Fala. Lembra? Me dá um exemplo de uma micobactéria. Eu não lembro, só lembro que o método de coloração era diferente. Muito bem. Qual é o método Mas de eu coloração? Você lembra como chama? não lembro o nome. Zil-Nielsen, é isso? Isso. Isso. Então, Causa lepra, é isso isso? mesmo, é o Mycobacterium, né? As micobactérias são os Mycobacterium, que é o Mycobacterium bovis, Mycobacterium que causa tuberculose nos bovinos e nos humanos, Mycobacterium tuberculosis, que só causa tuberculose nos humanos, Mycobacterium lepre, que causa lepra, né? Então, você vê aqui, ó, que micobactérias, tá? Lembra que você falou para mim que você falou que o micobactério, lembra que a coloração é diferente, né? A coloração é diferente por quê? Porque eles têm uma camada de lipídio em volta da sua parede celular, né? Então, a última camada é de lipídio. Então, se você vai curar pelo Gram, a frio, ele não vai se corar. Então, você vai ter que corar. Essa camada de lipídio vai impedir. Aí, se você corar a quente, que é a coloração de Zil-Nielsen, né, que é fucsina a quente, aí vai derreter, como que derreter essa camada de lipídio, né, que é gordura em volta da bactéria, e aí o corante consegue penetrar, né?
Então, a gente vai ver que alguns antibióticos, olha, nem todos os antibióticos agem sobre as micobactérias. Tá vendo? Então, ó, tobramicina, aqui, ó, mas também não muito. Streptomicina, sim, né? E isoniazida. Tá vendo? Isoniazida tem bastante ação sobre as micobactérias, né? Bactérias gram-negativas e gram-positivas. A gente sabe que as penicilinas têm uma ação bastante ampla, bastante eficaz sobre as bactérias gram-positivas. E vocês olham que aqui nas gram-negativas, ó, só um pedacinho, tá vendo? Só um pouquinho, né? Por quê? Por causa da parede celular também, né? Então, a gente sabe que a parede celular tem uma influência também na ação dos antibióticos, dos antimicrobianos, né? Então, ó, penicilinas são bastante usadas para, como chama? Combater bactérias gram-positivas, tá? E pouquinho para gram-negativas. Olha aqui, para gram-negativas, tem streptomicina, ó, tem sulfonamida, cefalosporina, as quinolonas, né? Então, vocês estão vendo que aqui, ó, tanto essas daqui servem também para gram positivo como para gram negativo. Agora, streptomicina age bastante em bactérias gram negativas. As tetraciclinas, ó, tem uma ação bem ampla, ó, tem até ação sobre clamídias e sobre riquétsias. Tá vendo? Tetraciclina. Isso aqui é importante saber, porque a gente vai saber exatamente, né, qual antibiótico que a gente vai recomendar para uma doença produzida, por exemplo, causada por uma clamídia ou por uma riquétsia. Então, por uma clamídia e uma riquétsia, o animal está com uma riquetiose, ou um humano, você vai dar penicilina, não vai ter ação nenhuma sobre a riquétsia, tá vendo? Ó? Vai ter que ser tetraciclina. Tá vendo aqui, ó? As vancomicinas e a daptomicina aqui sobre gram-positivas, ó. E platencimicina aqui também sobre gram-positivas. As que a gente mais conhece, né, são as penicilinas, as cefalosporinas, quinolonas, tetraciclinas. Então, isso aqui mostrando, tá, né, que cada agente antimicrobiano afeta um grupo de micro-organismos, né? Alguns, como é aqui da tetraciclina, eles afetam o crescimento de apenas um único gênero, né? Então, aqui também a gente tem a isoniazida, que afeta somente, então, as micobactérias. E ela é usada no tratamento de tuberculose, tá? Então, mostrando aqui, ó, bem legal esse quadro, né? Da ação, então, ação dos quimioterápicos, né, antimicrobianos, que afeta um grupo diferente de micro-organismos. Vamos lá. Aqui, ó. Mostrando para vocês, olha, o primeiro penicilino, quando que eles foram descobertos, né? Só para mostrar para vocês a sequência. Então, ó, primeiro foi em 1999, que foi o Fleming, e depois em 1940 que ela começou a ser produzida, que foi o micro-organismo, foi retirado do penicillium notatum, né? O antibiótico. Depois, em 1939, ó, 10 anos depois, tirotricina, obtida através do Bacillus brevis. E assim sucessivamente, olha, depois 39 a 45, a grisofulvina, retirada também de um outro penicillium, aqui foi o notatum, né, a penicilina G, mas aqui já foi penicillium griseofulvo, tá? Penicillium jankiewski, né? E assim, ó, streptomicina 1944, do Streptomyces, 1945, de um bacillus linkeniformes, foi retirada a bacitracina, e assim foi sucessivamente, olha, sucessivamente, até 1968, que eu tenho aqui, né? Mas depois, a gente tem agora, depois,
os antibióticos, esses são de primeira geração, depois vieram os de segunda geração, terceira, quarta, né? Que são antibióticos que vão sendo modificados na sua estrutura, né? Para que eles tenham uma maior ação sobre algumas outras bactérias, tá? Mostrando aqui também que, lembra que a gente falou lá na frente, lá nos primeiros slides, que 70% dos antibióticos são produzidos obtidos através de bactérias Streptomyces. Olha aqui, ó. Streptomyces, ó. Streptomyces, olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui mais um Streptomyces. Muda só a espécie, né? O gênero é o mesmo, tá vendo? Streptomyces, só que cada um é de uma espécie e de cada um vai se extraindo os princípios ativos, né? Então, ó, mostrando aqui. Do penicillium, a gente tem aqui, ó, penicillium, né? Penicillium aqui que é fungo, tá? Acho que tem mais um aqui embaixo, ou são só esses daí, do penicillium, na verdade, então são só esses daqui, ó, né? E aqui tem de bacilos, tá? Então, mostrando para vocês, então, que a maior parte, então, dos antibióticos foram retirados dos Streptomyces. Ó. Diante, então, de uma infecção bacteriana, como é que eu vou fazer a escolha do antibiótico para tratamento e como que eu vou saber a dose certa para o tratamento? Vocês já ouviram falar de antibiograma? Quando vocês vão no médico, por exemplo, vocês estão com uma infecção, vamos supor, ou mesmo não sabe se estão com uma infecção, vocês vão fazer um exame de urina, né? O médico pede lá um exame de urina. Como é que vocês vão fazer? Como é que ele pede esse exame de urina? Vocês já tiveram curiosidade de ver? Como é pedido esse exame? Oi? Não sei. Vocês já fizeram exame de urina alguma vez na vida? Um é o. Sim. Um é para saber se você tem bactéria e o outro é a cultura, né, professora? Então, a cultura é para saber se você tem a bactéria. Então, vai pegar sua urina e vai urina fazer... 1, que é a urina tipo 1, né? Não, são dois tipos de exame. Ó, urina tipo 1 e cultura. São duas coisas diferentes. A urina tipo 1, você vai fazer, porque ele vai ver se vai ter, na sua urina, vai ter infecção, se vai ter presença de bactéria ou não, se vai ter presença de sangue ou não, se vai ter cristais de algum tipo de depósito, né? Cristais de urato, cristais de vários tipos de coisa que pode estar sendo eliminado pela urina. Esse é o exame de urina tipo 1. O exame de cultura, ele vai semear a sua urina para ver se tem alguma bactéria, né? Então... E aí só se tiver, né? Só se der positivo o 1 é que vai para a cultura, mesmo. Né? Se tiver presença de bactérias, tiver alterado no exame tipo 1, você vai fazer a cultura, para saber que tipo de bactéria que é. E fazendo a cultura, ele vai pedir também antibiograma, né? Por quê? Porque ele vai querer saber qual é o antibiótico que vai fazer efeito sobre aquela bactéria que está presente na sua urina, tá certo? Então, ele pede exame de urina tipo 1 e pede um outro exame, cultura e antibiograma, que vai ser feito se no exame tipo 1 apontar que tem alguma infecção, tá certo? É isso? Ana Paula, tá certo? É isso mesmo, professora. Isso mesmo, né? Bom, então vamos supor que deu, então vai fazer a cultura. O que é a cultura? O que é a cultura, na verdade? Vai pegar a sua urina,
vai semear na placa, tá? Ou melhor, vai pegar a sua urina, vai isolar a bactéria que está nessa urina, vai semear na placa e vai fazer o antibiograma. A gente já vai ver. Então, o que é um antibiograma? Assim. Aqui, ó. Isto é um antibiograma. Alguém já viu isso alguma vez na vida? Sim ou não? Sim. Sim? Opa, quem falou? Acho que você que mostrou para a gente no início do ano, naquelas aulas, né, professora? Eu mostrei? Não estou lembrando. Mostrou. Mostrou até o circulinho ali, Isso. Então, Então, o que que acontece? Ó, então a gente faz uma suspensão. Ah, eu lembro que eu mostrei quando eu falei para vocês daquela escala de McFarland, não foi? Que eu falei que para fazer um antibiograma, a concentração de micro-organismos presente no caldo que você vai fazer, de bactérias, né? Que você vai fazer o antibiograma, tem que estar de acordo, tem que estar muito próxima da diluição, da metade da diluição 1 da escala de McFarland. Lembra disso? Vocês lembram da escala de McFarland? Que mostrava de 1 até 10, os tubos de 1 até 10, aonde a gente fazia uma reação química que ia dar uma turbidez nos tubos. Ia do 1 até o 10º, sendo que o 1 é o menos turvo, mais turvo. E de acordo com essa turbidez, eu sabia aproximadamente quantas bactérias tinham dentro daquele tubo, aproximadamente, né? Então, eu faço por comparação. E eu falei que no antibiograma, a turbidez do tubo da sua bactéria que você vai testar tem que estar muito próxima da turbidez do tubo meio da diluição 1. Vocês lembram isso? Tá lembrada? Ou não? eu lembro. E também, e você no início do ano mesmo, desse ano, naquelas aulas, na primeira semana, que a gente teve as aulas no laboratório, você também mostrou lá pra gente. Ah, tá. Então assim, ó, então eu faço então a suspensão, aqui está aproximadamente 10 a menos 6, né? 10 a 6 células por ml, mas é daquele, a concentração é daquela, do tubo meio da escala de McFarland. E aí eu pego esse tubo e vou semear nesse agar aqui, ó, que é um agar que chama agar Miller-Hinton. Por que é nesse agar? Porque esse agar, ele é específico para que haja uma boa difusão tanto do antibiótico nesse agar, quanto das bactérias, tá? Então, ele tem as bactérias e como ele é um agar não muito duro, né? Ele facilita, e os nutrientes que ele tem também, ele facilita bastante a multiplicação das bactérias, né, o crescimento delas e a difusão do antibiótico nesse meio, tá? Então, eu semeio na placa e semeio não por estria, mas eu semeio em toda a placa, né? Eu faço, não sei se vocês lembram, tinha uma alça que chamava alça de Drygalski, tá? Aonde eu vou semeando todo o material, todo o meu material que eu cubro esse agar com toda a o meu inóculo, né? Aqui, ó, tá? E aí eu vou colocando os discos um a um. Cada disco tem uma concentração de antibiótico. Cada disco é um tipo de antibiótico. Então, por exemplo, assim, aqui é a amicacina, aqui é a gentamicina, penicilina, aqui é rifampicina. Então, cada um deles tem um antibiótico numa determinada concentração, tá? E eles são colocados assim, ó, dando um espaçamento entre eles, para que a gente possa ver o crescimento dos halos.
senão cresce um sobre o outro, você não consegue saber de nada. Aí eu vou incubar a placa, 37 graus, 24 horas, né? E depois eu vou fazer a leitura com uma régua, e a leitura é feita em milímetros, né? Então, eu vou medir o diâmetro, ó, o diâmetro, né? Então, aqui tem, vamos supor, 20 milímetros, aqui tem 10 milímetros, aqui eu vou medindo. Então, por exemplo, gentamicina, eu ponho lá, tem 15 milímetros. Penicilina, tem 20 milímetros. Essa outra aqui, gentamicina, eu meço, tem 22 milímetros. E aí, depois, eu vou comparar esses valores que eu obtive numa tabela que já vem pronta, fornecida pelo fabricante dos discos de antibiótico, tá? Então, os resultados que eu vou ter vão ser sensível, resistente ou intermediário. Como é que eu faço isso? É pelo tamanho do halo? É pelo tamanho do halo, mas dependendo do antibiótico. Porque para cada antibiótico tem um halo de resistência, um halo de sensibilidade e um tamanho de halo de intermediário. Então, se vocês olharem aqui, por exemplo, ó, ampicilina. Eu não falei que em cada disquinho vem escrito, vem colocado as 3 primeiras letras do antibiótico, né? Então, aqui é ampicilina, tá? E vem também quanto tem de quantidade de antibiótico que tem em cada disquinho. Então, no de ampicilina tem 10 microgramas. E aí, na tabela, vai estar que os halos de inibição são assim. Se a medida do halo de inibição for 11 milímetros, essa bactéria é resistente a esse antibiótico. Então, vocês estão vendo que não importa ter o halo. É importante o halo, mas também é importante a medida do halo, né? Intermediário, se o halo for de 12 a 13 milímetros. E aquele que não dá para ver, mas é sensível, maior do que 13 milímetros, de 14 milímetros para mais, tá? Então, se eu medir, por exemplo, aqui, ampicilina, vamos supor essa aqui, ó, ampicilina, né? Então, se eu medir aqui, ó, 11 milímetros, não importa que tenha o halo, mas ela é resistente. Se eu medir 12 ou 13, é intermediário. Agora, se tiver mais do que 13, 14, 15, aí esse antibiótico, ampicilina, está fazendo efeito sobre essa bactéria. Então, eu posso receitar esse antibiótico, porque ele vai causar inibição ou inativar essa bactéria que está causando a infecção. Deu para entender isso do antibiograma? Então, sempre é feito, né? Na medida que, ó, é que ele não deu exemplo de penicilina. Geralmente, da penicilina, o halo de inibição é pequeno, tá vendo, ó? Geralmente é assim mesmo. Só que aqui, quando for a resistência e a sensibilidade, também o halo é pequeno, tá? Então, muitas vezes a penicilina tem um halo pequeno, mas a bactéria é sensível a esse antibiótico também, tá? Então, vai depender do halo, do tamanho do halo, vai depender se teve o halo, né? E vai depender do tamanho do halo também, tá? Vamos lá. Pro, licença, a Ana Oi, Clara falou professor. que a aula dela caiu, se você pode aceitar de novo. Vamos lá na Ana Clara, cadê ela? Ela não tá aqui. Ana Clara. Ela vai entrar ainda? Porque ela não tá aqui no lobby. Não, ela disse que estava esperando. Não. E não tá no lobby, não tá aqui dentro também. Não tá. Fala para ela sair e entrar de novo, porque não tá aparecendo aqui para mim, Tá bom. tá bom? Agora apareceu, agora apareceu. Pronto. Vamos lá. Pronto. Deixa eu ver. Pronto. Agora entrou. Tá. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Aqui. Isso. Bom.
Então, continuando. Vamos lá, aqui. Essa é a tabela, tá vendo? Olha, é parte de uma lista só, né? Porque de sensibilidade, tá? Aqui, ó, esse é o laboratório, né? Que produziu os disquinhos de antibiótico. E aqui tem a lista dos antibióticos, tá vendo? Os códigos, né? Com as 3 primeiras letras de cada um, para eu saber, na hora que eu estou fazendo o antibiograma. Aqui a concentração de cada disquinho, ó, tá? E aqui as bactérias, né? Que ele testou, na verdade, ó, são as cepas ATCC, né? Que são as cepas principais, né? Dessas bactérias, tá? Que estão registradas. E aí eu vejo, então, ó, o tamanho do halo de cada uma delas, né? O quanto que aqui acho que só tem a sensibilidade. Aqui não tem se é. Aqui não tem se é intermediário, resistente ou só tem a sensibilidade, olha. Um halo de 19 a 26, tá vendo? De 16 a 22. Então, a gente sabe que menor do que esse halo não funciona. Esse antibiótico não vai funcionar in vitro. Acontece, às vezes, pode acontecer, de você fazer o antibiograma, tá? Ele funciona bem, é mais raro isso, mas ele funciona bem in vitro. Aí você aplica no hospedeiro, né? Nos humanos ou nos animais, e aí você percebe que não está fazendo efeito, tá? Pode acontecer, pode, de ter uma atividade boa in vitro e às vezes não tem em vivo, mas é muito raro acontecer isso, mas pode, tá? Bom. Aí, eu posso, então a gente perguntou aqui, né? Aqui, ó, como saber a dose certa para o tratamento, tá? Então, existe a determinação da mínima concentração inibitória, que é o MIC, né? Então, como é que a gente faz o MIC, tá? Você faz, então, uma série de tubos, né? Uma suspensão, então, de bactérias, tá? Distribuídas numa série de tubos, né? E aí você vai adicionando em cada tubo uma determinada concentração de antibiótico, tá? Variando, né? A concentração do antibiótico, tá? De miligramas, microgramas por ml, né? E aí você depois vai fazer a incubação na estufa e você vai verificar depois visualmente qual é o tubo aonde não houve crescimento bacteriano, tá? Então, aqui nesse aqui é o 6,25, tá vendo? Então, você fez aqui, colocou aqui a suspensão bacteriana diluída em todos eles, né? Depois você foi colocando concentrações variadas de antibiótico, né? E você vai ver aonde o antibiótico, em que concentração que o antibiótico inibiu o crescimento bacteriano. Aqui, ó, 6, nesse exemplo, né? Microlitros por ml. Ó, então, foi essa a concentração mínima para que... Então, para que faz isso? Claro que para saber, não é o que vai fazer no laboratório de análises clínicas lá da urina, mas se faz para saber depois, para se colocar na bula, para saber quanto de antibiótico que tem que ter em cada dose para que possa inibir o crescimento bacteriano, tá? Então, se você der, por exemplo, preparar um antibiótico que tenha, por exemplo, essa concentração aqui, sobre uma determinada bactéria, né? Ele não vai causar nenhuma inibição do crescimento e ele não vai servir para nada, tá certo? Então, para isso que se faz, para cada antibiótico, para se saber qual é a mínima concentração inibitória, né? Que depois, então, vai ser feito uma associação para se saber quanto em cada dose, né? Se faz uma conta para saber quanto em cada dose tem que ter de concentração de antibiótico para poder ter ação sobre as bactérias e impedir o crescimento delas, tá? Bom.
Aí eu vou perguntar para vocês, diante de uma infecção bacteriana, eu posso usar 2 ou mais antibióticos para o tratamento? Sim ou não? Sim. Posso ou não? Hã? Sim? Sim ou não? Sim. Sim. Quando? Quando? Quando tem mais de um tipo de bactéria de infecção, de foco. Não sei. Mas como é que você vai saber isso? Vocês já tomaram 2 tipos de antibiótico ao mesmo tempo? Não. Sim. Agora, Não. quando um não fez efeito, aí o outro entra em ação. Já aconteceu isso. Mas um de cada vez. Um de cada vez. Um de cada vez. Então, diante de uma infecção bacteriana, eu nunca posso usar 2 antibióticos juntos quando eles não forem testados para esse propósito. Ó, tá aqui em vermelho, tá vendo? Ó, nunca devem ser empregados antibióticos juntos quando eles não forem testados para esse propósito, pois poderá ocorrer interação antagônica indesejada. Aqui, por exemplo, tá vendo? Então, eu tenho uma bactéria aqui nessa placa, aqui eu tenho um antibiótico A e um antibiótico B, que foram colocados juntos, sozinho ele funciona aqui, tá vendo? Ó, fez o halo. Aqui também, o B, tá vendo? Mas juntos, olha, existe um antagonismo. As bactérias cresceram aqui no meio, tá vendo? Então, nunca se eles não forem antes testados para aquele propósito. Então, há casos em que esse procedimento é indicado. Por exemplo, na tuberculose, o Mycobacterium tuberculosis, né? Se eu der um antibiótico só, não vai fazer efeito. Eu preciso ter associação de 3 antibióticos. Mas isso é estudado, foram estudados os antibióticos, para que não haja esse tipo de antagonismo. Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Somente em alguns casos é recomendado o uso conjunto de antibióticos. Tratamento de doenças causadas pelo Mycobacterium tuberculose ou Mycobacterium lepre. Eles têm esses micro-organismos, né, os micobactérios, eles têm um metabolismo muito lento, precisa tratar durante muito tempo, de 6 meses a mais, né? Então, são doenças de longa duração, são doenças crônicas, tá? E aqui se aplica 3 antibióticos juntos, por quê? Para evitar que um antibiótico só, como é um tratamento muito longo, esse antibiótico, as bactérias que causam os micobactérios, podem apresentar resistência a um dos antibióticos, tá? Então, isolados, né? Então, juntos, quando esses antibióticos apresentam um sinergismo, a ação deles é mais eficaz, tá? Para evitar o crescimento bacteriano. Então, aqui, ó, no sinergismo, vou mostrar, ó, sozinho teve ação sobre as bactérias, o B também, e juntos, olha, tá vendo? Eles também apresentaram um sinergismo na sua ação. Então, tem uma ação melhor, né? Uma mais eficaz do que se ele fosse sozinho, tá? E aqui também, ó, sozinho não tem nenhuma ação. O B sozinho também não tem nenhuma ação, mas os dois juntos, olha, tá? Tem uma ação, sim, sobre as bactérias. Ó, elas não conseguiram crescer nesse meio aqui, tá vendo? Então, sempre, somente em alguns casos, é que você vai usar conjunto de antibióticos. E aqui, um resumo, né? Os possíveis efeitos da associação dos diferentes antibióticos. Então, aqui a autonomia, cada um age por si só, o antagonismo, ó, aqui, né? E o sinergismo, que pode ser assim ou pode ser assim, tá? Então, aqui, ó, mostrando, né, que
Então, sempre... Então, isso que a Ana Paula falou, pode acontecer sim. Você dá um antibiótico, né? E ele não faz efeito sobre aquela bactéria. Na verdade, o que muitas vezes acontece? Você dá um antibiótico que ele não é bactericida, ele é bacteriostático. Então, você vai tomando aquele antibiótico, você tem uma melhora, mas você percebe que você não está bom de vez, né? Você está tomando antibiótico, porque o antibiótico, lembra que a gente viu lá atrás, que a partir da segunda dose, ele já tem que estar produzindo seus efeitos, né? Então, você vai tomando todas aquelas doses de 12 em 12 horas, ou de 8 em 8 horas, dependendo do antibiótico, mas você percebe que você melhorou, mas você não está legal ainda, né? E aí, quando você para de tomar, quando você termina de tomar todas as doses, a doença volta de novo. Isso é comum não, né? Mas pode acontecer, por exemplo, quando você tem uma dor de garganta, né? Você tomou o remédio, tá tomando antibiótico, tô bem, mas não tô legal ainda, não me sinto bem ainda, né? Parou de tomar, a doença volta de novo, tá? Então, aí tem que trocar o antibiótico. Mas acontece, então, bacteriostático só impede a multiplicação dela. Só impede a multiplicação. Professora, Fala. e em que casos por que dão os bacteriostáticos, então? Quais são os casos? Qual é o tipo de ação que se espera? Já que não vai matar todas as bactérias. Tá? Então, na verdade, todos os antibióticos, a maioria dos antibióticos são bactericidas, né? A maioria deles, tá? Tem só aqueles que são bacteriostáticos, são aqueles que inibem que a gente viu, que agem sobre a síntese proteica. Muitas vezes, por exemplo, o médico receita um antibiótico, hoje em dia precisa receita, né? Mas há algum tempo atrás, você já podia comprar antibiótico na farmácia sem receita médica. Então, muitas vezes, o que acontece? Você toma o antibiótico, você vai lá, compra qualquer antibiótico, tá? Ou muitas vezes o médico, por exemplo, não sabe, não sabe não, né? Mas, por exemplo, ele vai receitar, hoje em dia já está bem melhor isso daí, mas algum tempo atrás, você comprava, o médico mandava você tomar um antibiótico, e você ia tomando esse antibiótico, ele falava assim, bom, a amoxicilina é muito bom para dor de garganta, né? Aí você tomava o antibiótico e ele não fazia efeito sobre aquela bactéria. Por quê? Porque para aquela bactéria, ele não tinha uma ação bactericida. Foi isso que você me perguntou? Ou às vezes, por exemplo, você toma, vamos supor, subdose de antibiótico, né? Então, muitas vezes a pessoa... não foi isso que você me perguntou, não. Isso aí é para resistência bacteriana. Não. Pergunta de novo. Então, eu disse assim, em que caso que eles dão os só bactericidas, ou os bacteriostáticos, e qual é a ação que se espera deles, né? Porque senão, como que é feito, qual que é o efeito que acontece aí em cadeia? Porque você vai parar a multiplicação, mas algumas vão estar ali, então elas morrem depois, é isso que se espera? Como que funciona? Quando não se dá o bactericida. Quando se dá o bacteriostático, é isso? Isso. Então, quando você dá um bacteriostático, na verdade, muitos médicos, eles dão um antibiótico assim, você toma esse antibiótico, por exemplo, só que ele não sabe se esse antibiótico é bactericida ou bacteriostático. Você acha que o médico vai saber qual é o antibiótico bactericida e qual é o bacteriostático? O que você acha?
Não, eu acho que ele devia saber. Ou não? Ah, ele devia saber. Hoje em dia eles sabem muito mais, mas antigamente eles não sabiam, tá certo? Sabiam muito menos do que sabem hoje, porque os Ah, estudos entendi. Então não não tem levavam. um efeito esperado, um outro tipo de. Era um erro mesmo. É isso. Era um erro, tá? É... O que às vezes acontece no bacteriostático? É um tipo de antibiótico, né? Que, na verdade, os bacteriostáticos, eles são mais quimioterápicos, né? E aí ele detém o crescimento de determinadas bactérias, dificulta a proliferação delas e deixa o sistema imunitário fazer a tarefa, né? De eliminar o resto, tá certo? Muitas vezes. Ah, tá. Não, agora fez mais sentido. Fez mais sentido agora? Fez. Então fala aí, o que você entendeu? Que aí começa com o bacteriostático e o sistema imune entra em ação, e o que restar ali não multiplica mais, mas o que restar o sistema imune acaba com elas. É isso. Exatamente, exatamente. Deu para entender agora? Agora deu. Deu? Deu Então sim. vamos lá. Tá. Então, não esquecer que, geralmente, os quimioterápicos, eles são sintetizados no laboratório. Lembra, né, que a gente falou isso no começo, tá? Sim. E eles, na verdade, eles podem, eles vão inibir o crescimento e a reprodução sem provocar a morte da bactéria, né? Muitas vezes, quando você retira o antibiótico, é reversível a volta da multiplicação das bactérias. Deu para entender isso? Deu. Isso se o sistema imune não conseguir Não eliminar consegui. o resto que Exatamente, sobrou. exatamente. Tá? Bom, vamos lá. Aqui eu vou mostrar para vocês, olha, resistência bacteriana a drogas. Então, o que eu vou mostrar aqui nesse gráfico aqui para vocês? Ó, desde 1950 até 2015 aproximadamente, né? Esse gráfico aqui, até 2015. A resistência do Staphylococcus, ó, começou em 1950, tá vendo? Staphylococcus aureus, apresentar resistência, né? Então, a gente vai ver que aqui tem os gram-negativos, que estão em cor de rosa, né? As bactérias gram-negativas. Então, ao longo dos anos, elas vêm apresentando resistência, tá? Os gram-positivos aqui, ó, alguns enterococos, e alguns streptococcus, e os streptococcus pneumonia, enterococcus fecalis. A gente sabe que hoje tem poucos antibióticos, né? Que agem sobre enterococos, tá? Que agem sobre Streptococcus pneumonia, que agem sobre Staphylococcus aureus, né? Por quê? Porque ao longo do tempo eles vêm criando resistência, tá? Aos antimicrobianos, né? E são bactérias importantes, né? São bactérias bastante patogênicas, né? Esses asteriscos que estão aqui, ó, no Enterococcus fecalis, na tuberculose, na Pseudomonas aeruginosa, tá? Que essas linhagens atualmente não podem ser tratadas com os fármacos antimicrobianos conhecidos. Por quê? Porque eles não fazem efeito. Lembra a Pseudomonas aeruginosa? O maior caso de infecção hospitalar é por Pseudomonas aeruginosa. Você já deve ter ouvido falar isso. Por quê? Porque ela é resistente hoje em dia a quase todos os antibióticos. Então, por isso que causa infecção hospitalar. Porque ela está no ambiente, tá? Ela está no ambiente. As pessoas que são, por exemplo, operadas no hospital, né? Muitas vezes não morrem
da operação, mas morre de infecção secundária pela Pseudomonas aeruginosa. Infecção hospitalar, morreu de infecção hospitalar, tá? Então, por quê? Porque os antibióticos, a maioria deles hoje em dia, elas foram criando tanta resistência a antibióticos, que hoje em dia quase não tem mais antibiótico que haja sobre Pseudomonas, tá? A mesma coisa, ó, Mycobacterium tuberculosis. Hoje em dia você tem que colocar 3 antibióticos, né? Para poder funcionar sobre o Mycobacterium, tá? Enterococcus fecalis, a mesma coisa, tá? Então, são bactérias. Staphylococcus aureus também está altamente resistente, não está aqui, mas a gente sabe que ele está altamente resistente à maioria dos antibióticos, tá? Vamos lá. Hoje em dia, a gente sabe, por exemplo, que para Staphylococcus aureus, a gente tem que dar a vancomicina, né? Então, infecção por vancomicina, tá? A vancomicina impede a formação da parede celular, principalmente das bactérias gram-positivas, né? Então, hoje em dia, a gente sabe que para tratamento de estafilococcus, a gente tem que aplicar a vancomicina. Só que a vancomicina, ela é altamente tóxica. Então, você tem que tomar esse antibiótico no hospital, sob supervisão, tá? Então, as bactérias estão ficando cada vez mais fortes, né? E nós estamos ficando cada vez mais com medo delas. Vamos lá. Aqui, esse aqui a gente já viu. Então, tá aqui, ó. Então, aqui, ó, as Pseudomonas, né? Então, retorno, ó, à era pré-antibiótica, né? Então, a gente tá falando isso por quê? Porque hoje, né? Antigamente não tinha antibiótico para combater bactérias. Hoje, a gente tem um antibiótico, mas as bactérias ficaram tão resistentes que acabaram a gente falando que é um retorno à era pré-antibiótica, né? Então, ó, olha só as pseudomonas, como elas são resistentes aos carbapenenos, às cefalosporinas, às penicilinas, às quinolonas e os aminoglicosídeos, né? Então, olha quantos antibióticos, então, voltando aqui, ó, praticamente, olha, as pseudomonas aqui nessa tabelinha, quer ver? Aqui, ó. São resistentes aqui a esses daqui que fazem a síntese da parede celular, são resistentes aos aminoglicosídeos, que agem na síntese proteica, são resistentes às quinolonas, ó, síntese de ácidos nucleicos, né? Então, vocês veem que elas são praticamente resistentes a todos os tipos de antibiótico, né? Então, olha lá, vamos voltar lá. Aqui. Tá vendo? Ó. Então, a gente sabe que as pseudomonas aeruginosa, elas são produtoras de carbapenemase. Tá? O que é a carbapenemase? Na verdade, é uma enzima que vai agir sobre os carbapenenos. Né? Então, ela foi primeiramente detectada no Japão, rapidamente se disseminou por vários países. Em Pittsburgh, essa bactéria produz a enzima VIM1, que media a resistência ao imipenem e ao meropenem. Essas bactérias também são resistentes à piperacilina, ceftadiazima, cefepima, ciprofloxacina e aos aminoglicosídeos. Então, olha, praticamente resistente a tudo que é antibiótico. Então, por isso que hoje em dia, o que os médicos fazem? O mais rapidamente que o paciente puder ir embora para casa, ele manda o paciente embora do hospital. Por quê? Porque tem o perigo de ter infecção secundária, né? É perigosa, tá? Vamos lá.
Enterococos, ó, resistentes à vancomicina em hospitais brasileiros, até a vancomicina, ó, tá? Então, 2 estudos foram apresentados, né? O primeiro, resistente à vancomicina, identificado nos hospitais brasileiros, foi encontrado em Curitiba, em 1996. E o Enterococo faecium, portador do gene VAND2, né? Então, ó, até o ano de 2000, esse aqui, que era resistente à vancomicina, só tinha sido encontrado em São Paulo, mas nesse mesmo ano foi visto em Rio de Janeiro e em Porto Alegre. No Rio, os casos ficaram limitados a um surto em uma única unidade hospitalar, mas em Porto Alegre foram isolados 32 casos em diferentes hospitais, sugerindo uma disseminação interinstitucional, né? As cepas isoladas nesses surtos pertenciam a 2 clones, mas em todos esses casos foi identificado o gene VAN-A, ó, um outro gene, tá vendo? Então, ó, estudo apresentado, avaliou 32 cepas de 5 diferentes hospitais de São Paulo. Em 2000, a resistência à vancomicina foi confirmada pelo ETESO e o gene envolvido foi também o VAN-A. As cepas pertenciam a 4 subtipos distintos e todas eram sensíveis a linezolida, streptomicina, ampicilina e doxiciclina, tá? Eram resistentes à vancomicina, teicoplanina, ó, resistente a uma quantidade enorme de antibióticos, né, de diferentes antibióticos. Gentamicina em altas doses, eritromicina e rifampicina. Opa, aqui, ó, tá? Os resultados sugerem disseminação das cepas dentro do hospital e para as outras instituições da cidade. Então, vocês veem, ó, que, na verdade, a resistência do enterococcus, como vem vindo essa resistência ao longo dos anos, e eles vão ficando cada vez mais resistentes, e daqui a um pouco não tem mais, ó, ele está até resistente à vancomicina, ó, tá? E ele é um coco, ele é um gram-positivo, né, o enterococo, e ele resistente à vancomicina em hospitais brasileiros. Ó, resistente também à linezolida, tá? Olha lá, bastante preocupante, é a facilidade para o desenvolvimento e disseminação da resistência do enterococcus à linezolida. Medicamento, ela surge por pressão seletiva, mas também parece ser facilmente transmissível, apesar do uso de medidas de isolamento, quarto privativo, luvas, aventais, tá vendo? E precauções padrão, né? Aqui, ó, Minnesota, prudência no emprego deste antibiótico. Novos antibióticos estão sendo pesquisados. Olha lá, estão pesquisando novos antibióticos para combater o enterococcus, tá? Então, isso aqui, ó, trabalho, né, desse pesquisador aqui, ó, nosocomial, resistência à vancomicina, enterococcus faecium, né, um novo tratamento, tá? Aqui, ó, é um outro, então, aqui, ó, um outro caso de resistência às quinolonas, tratamento do trato urinário, dentro dos processos infecciosos, respondendo por cepas de 7 milhões de episódios anuais. Escherichia coli, ó, responde por 50% a 80% dos casos, Staphylococcus saprofíticos representa de 5% a 15% dos episódios entre mulheres jovens. A droga de escolha para casos comunitários é o cotrimoxazol, sendo substituído por uma quinolona, quando a resistência excede 20%. Mas estudos recentes, para essa universidade, né, mostram na Espanha, sugerem a emergência de alto nível de resistência a esses antibióticos e pode comprometer essa opção terapêutica. Tá vendo? Então, mostrando, ó, biologia molecular, métodos especiais para determinar a sequência do DNA nas cepas de coli resistentes a ciprofloxacina, né? Então, vocês vão vendo, olha, que
existe uma resistência das bactérias, daqui a um pouco a gente não vai ter mais antibiótico para tomar para resolver o problema dessas bactérias. A resistência às quinolonas, ó, tem aumentado acentuadamente nos últimos anos, principalmente da Escherichia coli e da Klebsiella pneumonia, que representa acima de 25% das infecções hospitalares. Vocês lembram que teve, algum tempo atrás, uma superbactéria que eles descobriram que estava causando, que era resistente à maioria dos antibióticos e que causava a morte dos pacientes e que eles não conseguiam descobrir qual que era essa superbactéria? Vocês lembram disso? E que eles foram depois descobrir que era uma Klebsiella. Lembra? Essa Klebsiella, na verdade, a Klebsiella é uma bactéria que ela não é tão patogênica assim, tá? Mas ela foi criando, ela era controlada com antibióticos comuns, só que ao longo dos anos foi criando resistência e a gente sabe então que ela é uma bactéria perigosa também, Klebsiella, causando infecção hospitalar também, tá? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Olha lá, a mesma coisa, ó. Eritromicina, ó, resistência aos macrolídeos, cepas comunitárias, ó. Eritromicina, ou os mais novos macrolídeos, como azitromicina, que está na moda, azitromicina, né? Ou claritromicina, são antibióticos amplamente empregados na infecção bacteriana das vias aéreas. Ó, aumento. Opa, peraí, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, vamos lá. Onde é que tá agora? Aqui. Pera. Aqui. Meu filho, aumenta isso daí, senão ele não consegue ler. Agora acho que vai. Então, ó. Os Streptococcus pneumonia é a principal causa de pneumonia comunitária, está associada a uma letalidade de 15% a 20%, quando acompanhada de bacteremia secundária. Os beta-lactâmicos são a primeira opção para o tratamento, sendo substituídos pelos macrolídeos nos pacientes alérgicos. Tá? Então, aquilo que a gente falou lá no começo. O antibiótico não pode ser alergênico, só que alguns pacientes são alérgicos a determinados antibióticos, né? Então, aqui trocou, tá? A resistência vem aumentando para esses dois grupos de antimicrobianos, de acordo com os testes in vitro. Porém, essa resistência é de baixo nível, com o MIC, né, que a gente viu, próximo do ponto de corte dos testes, de acordo com as recomendações do núcleo. Havendo sucesso no tratamento com os macrolídeos, mesmo quando os testes indicam resistência. A equipe desse doutor, né, na Inglaterra, detectou um novo padrão de resistências em cepas da Coreia do Sul, no qual os dois mecanismos estão envolvidos concomitantemente, alteração no alvo e fluxo do antibiótico. Desse modo, essa resistência passa a ser de alto nível, podendo agora representar um sério problema para o tratamento dessas infecções. Então, vocês estão vendo, olha, que com trabalhos científicos, eles estão provando que alguns antibióticos, alguns antibióticos, eles estão sendo, não podem mais ser empregados em determinados tipos de micro-organismos, porque eles estão cada vez mais resistentes a esses antibióticos. Tá? Deu para vocês entenderem isso? Agora eu vou mostrar para vocês um resumo que eu fiz, que acho que vai ficar mais fácil para vocês estudarem. Quer ver? Pera. Aqui, ó. Vamos ver, vamos lá. Aqui. Onde é que ele tá? Será que é aqui? Ixi, será que não? Deixa eu ver se é esse aqui, pera. Tá aqui. Então vamos lá, quer ver?
Vocês estão vendo? Deixa eu aumentar. Pera. Aqui. Então, ó. Essa aqui, já. Então, aqui, ó. Antibiótico, né? Substância produzida por seres vivos, fungos ou bactérias, de origem natural, capaz de destruir ou inibir outros micro-organismos, né? Antimicrobiano, substância capaz de destruir ou inibir micro-organismos e dotada de toxicidade seletiva, que a gente viu. O que é a toxicidade seletiva? Capacidade de lesar o micro-organismo sem ser tóxica para o hospedeiro, né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Tá, então, substâncias químicas de origem natural ou sintéticas, então os antibióticos, que destroem ou inibem o crescimento bacteriano, tá? De natural são os antibióticos, e de natureza sintética ou semissintética a gente vai chamar de quimioterápicos, mas os dois são antimicrobianos, né? Bom, os bactericidas, então, destroem as bactérias, e os bacteriostáticos causam a inibição da multiplicação das bactérias. Tanto os antibióticos bactericidas quanto os bacteriostáticos não são capazes de erradicar totalmente as bactérias, mas sim diminuem o número de bactérias e o sistema imunológico irá combater as demais que sobraram. A gente já viu. Então, dependendo da maneira que eles forem administrados, podem ter ação sinergética, ou seja, potencialização dos antibióticos. Então, quando você dá um bactericida com um bacteriostático, eles têm ação antagônica, tá? Um inibe a ação do outro. Quando você vai querer que eles tenham ação sinérgica, tem que ser bactericida com bactericida ou bacteriostático com bacteriostático. Porque senão a combinação de um bactericida com um bacteriostático causa uma ação antagonista, onde ocorre a inibição de um antibiótico pelo outro. Então, isso aqui a gente já viu, o primeiro antibiótico foi descrito por Fleming, a penicilina, né? Através do penicillium notato, que quando exposto a uma bactéria, que era o Staphylococcus aureus, produziu uma substância que inibia o crescimento da bactéria. O uso clínico da penicilina só ocorreu em 1940, por esses dois pesquisadores, o Florey e o Shain, dois ingleses, que utilizaram a penicilina de forma clínica para ver a sua atuação. Bom. Então, a gente vai ver aqui os inibidores da síntese da parede celular. A penicilina natural possui um núcleo central, que é um anel beta-lactâmico, comum a todas elas em uma região que varia conforme o subtipo. Então, a penicilina G foi aquela descoberta pelo Fleming, né? E a gente tem outros tipos hoje de penicilina, penicilina procaína, penicilina benzatina, tá? Dependendo aonde está esse anel beta-lactâmico, a gente vai saber o subtipo delas. Ação ativa sobre todos os estreptococos hemolíticos, limitada atividade contra os estafilococos. Então, as penicilinas, elas têm ação contra os gram-positivos, tá? Então, ela age sobre estreptococos, gram-positivo, mas age também contra estafilococos, mas tem uma limitada atividade. Ativa sobre os meningococos e a maioria dos gram-positivos anaeróbicos. Pouca atividade sobre bacilos gram-negativos, aeróbicos e anaeróbicos. A gente viu lá naquela tabela, né? Que geralmente as penicilinas têm mais ação sobre as bactérias gram-positivas. Bom, olha lá. Existem, então, antibióticos derivados da penicilina por métodos químicos industriais, constituindo as penicilinas semissintéticas. Então, a gente sabe que tem uma semissintética, aonde o anel beta-lactâmico está adicionado nas cadeias laterais daquela primeira penicilina, tá?
Então, são as semissintéticas. Tem amoxicilina, 100%, amoxicilina mais ácido clavulínico, também são penicilinas semissintéticas, né? E atividade contra cocos gram-positivos equivalente das penicilinas naturais. Então, a gente viu que os beta-lactâmicos são as penicilinas, as principais, né? Lembra naquela tabelinha lá, de primeira? As principais são, os beta-lactâmicos são as penicilinas e as cefalosporinas, né? Também são beta-lactâmicos. Então, as penicilinas, tá? A gente vai ter vários tipos delas, né? Que foram preparadas em laboratório, tá? Atividade contra cocos gram-positivos, são equivalentes às penicilinas naturais, né? E as cefalosporinas, também são beta-lactâmicas, usada também em tratamento de infecções. Então, aqui, ó, a gente tem as cefalosporinas de primeira geração, que chama, né? Cefalotina, cefazolina, cefalexina, cefadroxil, que atuam sobre também bactérias gram-positivas, tá? Tem as de segunda geração, tem as de terceira geração e as de quarta geração. Existem várias gerações, por quê? Elas vão ficando, as bactérias vão ficando resistentes. E aí eles vão mudando no laboratório, né, as posições dessas estruturas beta-lactâmicas, e porque as bactérias começam a ficar resistentes, elas começam a produzir uma enzima que é a beta-lactamase, né, que atua sobre esses anéis beta-lactâmicos e não faz nada contra a bactéria, tá? Então, a gente sabe que existem já hoje cefalosporinas de quarta geração, que é o cefepima, cefpiroma e ceftobiprole. Então, até aqui, ó. Nas penicilinas, olha aqui, esse anel aqui é o anel beta-lactâmico, tá? Na estrutura aqui da penicilina, e aqui também, mas das cefalosporinas, ó, também tem no meio da sua estrutura esse anel beta-lactâmico, tá? A vancomicina, que também é um beta-lactâmico, tá? Mas principalmente usada para casos de infecção do coração, na endocardite bacteriana, né? Causada pelo Staphylococcus e Streptococcus, a gente já viu que é extremamente tóxica, que a gente só pode fazer o tratamento delas em laboratórios, em hospitais, né? E a gente sabe que existe as cepas bastante resistentes de Staphylococcus e Streptococcus a outros tipos de antibióticos e que precisa usar a vancomicina, tá? A isoniazida também é um beta-lactâmico, tá? Tem penetração intracelular, por isso que ela é usada no tratamento da tuberculose, né? Por quê? Porque ela vai inibir a síntese do ácido micólico, que é o componente da parede celular das micobactérias, tá? E ela vai ser utilizada, então, no tratamento da tuberculose. A gente viu lá naquela tabelinha, né? Tem os inibidores da síntese proteica também, né? Streptomicina, ó, age contra bactérias gram-negativas, tá? Causa dano a isso aqui, olha, são os efeitos, né? Alguns efeitos dos antibióticos, que às vezes eles não podem ser indicados como tratamento para os humanos ou para os animais, mas muitas vezes eles são sim indicados, tá, para o tratamento, porque não há como não indicar esse tipo de antibiótico. Só que precisa ter cuidado, o médico precisa saber essas coisas, porque pode estar causando um efeito secundário no paciente, né? Então, por exemplo, a streptomicina,
a gente sabe que é bactericida, age contra bactérias gram-negativas. Olha, mas ela causa dano no 8º nervo craniano, ou seja, no vestíbulo coclear, causando surdez, né? Então, precisa ver a dose que vai dar, quanto tempo vai tomar, se não tem outro antibiótico que seja, que também faça um efeito sobre as bactérias gram-negativas e que não vá ter nenhum efeito colateral, né? A gentamicina, bactericida, age contra bactérias gram-negativas, mas é nefrotóxico, tá vendo? Então, tudo isso tem que se saber, porque você fica dando muito tempo esse antibiótico para uma pessoa, né? Para um humano ou para um animal, você sabe que, que ela é nefrotóxica, tá? E que pode ter uma ação secundária no organismo dessas pessoas, né? Aqui, ó, tetraciclinas. Tem alguns antibióticos que foram proibidos já de serem empregados, tanto para os humanos quanto para os animais. Por quê? Porque muitas vezes, por exemplo, alguns antibióticos, eles deixam resíduo na carne, né? Então, por exemplo, bovino tratado com determinados tipos de antibiótico, durante um determinado tipo de tempo, a gente sabe que muitos deles deixam resíduos na carne. E aí precisa se obedecer um tempo para que esses animais vão para o para que quando esses animais vão para o abate, esse tempo foi respeitado para que não haja a presença de antibiótico na carne. Mas isso a gente sabe hoje em dia que não é muito respeitado, né? Aí as pessoas vão comendo essa carne com resíduo de antibiótico, e aí as bactérias vão ficando resistentes a esses antibióticos. Quando você precisa do antibiótico tomar, ele não faz efeito no seu organismo. Isso acontece também, tá? Então, aqui, ó, as tetraciclinas são bactericidas, atua tanto contra bactérias gram-positivas quanto negativas, contra rickétsias, clamídias e Ehrlichia. A gente viu lá naquele gráfico lá, né? Causa dano hepático em gestantes e descoloração dos dentes, tá? Isso aqui é bastante importante, a descoloração dos dentes. Tá? Eu conheço casos de criança que médicos menos avisados, por isso levem suas crianças em pediatras, tá? Dão tetraciclinas para a criança e aí os dentes vão ficando todo manchado e as crianças acabam perdendo os dentes muito cedo, tá? Então, bastante perigoso as tetraciclinas. Cloranfenicol age sobre bactérias gram-negativas. Em alguns casos, pode ter supressão da medula óssea, destruição da medula óssea. 1 em cada 40 mil casos. Cloranfenicol é um antibiótico que está proibido de ser administrado, tanto para humanos quanto para animais, tá? Mas a gente precisa saber disso, né? Porque a gente também vai no médico e ele dá qualquer coisa para a gente tomar e a gente vai tomando, né? A gente acredita piamente, né? E tem alguns que são desavisados. Eritromicina, utilizada principalmente para o controle de infecções de bactérias gram-negativas, tá? Então, ó, é bactericida, age contra Staphylococcus, Streptococcus e Legionella pneumoniae. Tá vendo? Então, bastante interessante isso, ó. Aqueles que atuam na membrana plasmática, lembra que a gente viu na membrana plasmática? Polimixina B, bactericida que atua sobre bactérias gram-negativas. Pseudomonas aeruginosa, né? Mas a gente tem que ver que aqueles que atuam sobre a membrana plasmática, né, que são as polimixinas, lembra que a gente viu, né, que eles têm efeito tóxico, né, e que eles não são, têm efeitos indesejados, né, geralmente eles são usados em pomadas, em infecções de superfície, lembra que a gente viu isso? E que
não são usados de forma injetável, nem de uso oral, tá? São tóxicos para as células humanas, a gente viu isso daqui, né? Está lá no outro slide. Inibidores da síntese do ácido nucleico, que a gente viu a rifampicina, ó, inibidor da síntese do RNA mensageiro, tem penetração intracelular, então é bactericida, age sobre bactérias intracelulares, como Mycobacterium bovis, Mycobacterium leprae. Então, a rifampicina, ela é um dos antibióticos associados à isoniazida para tratamento de micobactéria. E tem mais um antibiótico, não me lembro agora no momento, mas que são 3 antibióticos juntos para tratamento da tuberculose. E no tratamento da tuberculose, você tem que fazer o tratamento com esses 3 antibióticos, no mínimo 6 meses, né? Para que haja uma destruição, para que haja uma inativação dos micobactérios. Se você tomar, o que acontece muito, estava acontecendo, né? As pessoas com tuberculose, elas iam sendo, tinham receitas dos 3 antibióticos, só que a pessoa vai tomando, vocês já imaginaram, tomar 3 antibióticos de uma vez só. Não é tomar o antibiótico, né? É a reação que causa no organismo da pessoa. 3 antibióticos, a pessoa quase morre, né? 3 de uma vez, né? Fortes, né? Então, tem pessoas que tomam e ficam de cama, não conseguem levantar, né? Por causa da ação dos antibióticos, que é muito forte. Então, o que acontecia? Essas pessoas iam no posto de saúde, recebiam a receita, começavam a tomar antibiótico, só que tinham passavam muito mal. Então, quando começava a melhorar, tá? Paravam de tomar o remédio. Ah, já tô boa. Parava de tomar o remédio. E aí as bactérias criam resistência e voltam de novo a atacar. E aí não faz mais efeito, esses antibióticos não vão fazer mais efeito sobre o micobactério, porque criaram resistência a esses antibióticos. Hoje em dia, o que eles fazem? Hoje em dia, essas pessoas que têm tuberculose, que vão no posto de saúde para pegar o remédio, eles não dão mais o remédio. Eles vão na casa do paciente, eles têm uma equipe que vai na casa do paciente levar o remédio todo dia e ver a pessoa tomar o remédio na frente deles. Porque estavam tendo muitos casos de pessoas com recidiva de tuberculose e com uma resistência aos antibióticos, que daí não causavam mais efeito sobre os micobactérios, tá? As quinolonas e as fluoroquinolonas, que são derivadas do ácido nalidíxico, né? São eficientes na inibição das enzimas DNA-gerase, na replicação do DNA, no enovelamento do DNA. São bactericidas, lembra? Tanto para gram-positivos como gram-negativos, mas afetam o crescimento das cartilagens, contraindicado para filhotes. Tá vendo? Isso aqui é importante saber, né? Porque a gente sabe que as quinolonas são importantes, elas são bactericidas, que a gente já viu lá atrás, né? Elas são tanto para gram-positivos quanto para gram-negativos, mas afetam o crescimento das cartilagens. Então, contraindicado para filhotes. Então, tem que se tomar cuidado quando você for receitar um medicamento, né, para filhote, porque pode causar um problema no crescimento deles, tá? E aqui, os inibidores seletivos da síntese de metabólitos essenciais, que são as sulfas, né, que foram muito utilizadas no passado,
atuam na inibição de moléculas precursoras da síntese de proteínas, tá? São bacteriostáticos de amplo espectro, tanto para bactérias gram-positivas e gram-negativas, né? Tem ação de penetração intracelular, tá? E as bactérias param de se reproduzir, né? Então, elas são bacteriostáticas, tá? Antigamente, muitas pessoas preferiam tomar sulfa, né? Mas a gente sabe, ó, que são bacteriostáticas, tá? Né? As bactérias param de se reproduzir. Seu organismo depois tem que dar, seu sistema imunológico tem que dar conta, né? Dessas bactérias gram-positivas e gram-negativas. Dependendo do sistema imunológico da pessoa, né? Pode ou não estar fazendo efeito, tá? Hoje em dia não é mais muito utilizada a sulfa, né? Ainda tem, mas com menos, mais os antibióticos, os quimioterápicos é que são receitados hoje em dia, tá? E aí, a gente terminou a nossa aula. O que vocês acharam? Tem alguma dúvida? Não. Não? Deu para entender bem o que eu falei? Todo mundo entendeu? Tá? Eu sim. Tá. Então, Sim. é importante saber isso aí, né? Sobre o mecanismo de ação dos antibióticos, tá? Aqui eu fiz um resumo, os últimos slides aí, na verdade, é um resumo da ação, né, dos antibióticos, onde eles agem, a gente já tinha visto nos outros slides, mas a ação deles e o que eles podem causar muitas vezes, né? Então, simplesmente não é receitar um antibiótico, né? É saber o que está receitando, né? Saber o que vai dar para esses animais, né? O que a gente vai receitar, e saber que eles podem ter algumas ações, alguns efeitos colaterais, né? E, às vezes, fazer uma melhor escolha para que tenha a mesma propriedade, que muitas vezes, né? Só determinados tipos de antibióticos é que tem seletividade, tem ação sobre, ação inibidora sobre determinados tipos de bactérias, tá? Então, bastante importante isso daí, para vocês terem. Hoje, a gente sabe que é a nossa última aula, né? E que a próxima aula vai ser prova, certo? Então, vocês se preparem bem, né, para fazer a prova. Vocês já receberam as informações sobre a prova? Oi. Não, ainda não. O Fred ainda não passou nada pra gente. Não, né? Mas ele vai passar. As provas começam no dia 30, né? É 30? É. As provas começam no dia 30, né? E cada prova que vocês... Ele vai passar as informações para vocês. Cada prova vocês vão ter um tempo lá para fazer, um determinado tipo de tempo para realizar e entregar. E depois tem a prova substitutiva, que vai ser para quem perdeu. A substitutiva, na verdade, é para quem perdeu ou a B1 ou a B2, né? Isso vocês já estão sabendo, né, dos outros anos, dos outros semestres, não é isso? Fala comigo. Sim, né? Tem a substitutiva e depois que vai substituir ou a B1 ou a B2, quem perdeu, né? E depois vai ter o exame, que vai ser acho que 2 dias depois ou 3 dias depois, para quem ficou direto para fazer exame. Tudo bem? Eu espero que todos vocês passem, né? Vocês estão com nota razoável? Como é que vocês estão de nota? Eu tô boa. Tudo Professor, certo. Fala. a média para passar é 6 mil, né? É o quê? 6 mil a média para passar. É, 6.000. Se tirar uma nota baixa na B2, passa mesmo assim? Ah, mas tem um mínimo. Eu não estou com a Tem ficha que aqui. completar 1.500 pontos em prova. É 1.500 ou 2.500? Acho que é 1.500. 1.500 em prova. 2.500 são outras matérias que a gente ainda não tem.
Ah, tá. É outro tipo de matéria, né? Tá, entendi. Para vocês é 1.500, para essa disciplina, 1.500. É isso? Ok. É Então, isso. porque você tem que ter 6.000 pontos no total, mas se você não tiver 1.500 nas duas provas, você não passa também, né? É isso, bom. né? Tá bom, obrigada. Tá bom. Tudo bem? Professora, Fala. aquele trabalho daquelas questionário do encontro 13, É, a nota não saiu no meu portal. A senhora já corrigiu? deixa eu ver. Do encontro 13? Espera aí, É. deixa eu ver. Você é Quem é? Paula. Hã? Paula Tuane. Não, você já tem lá sua nota. Já colocou? Já coloquei, já tá lá. Eu já coloquei a nota de todos. Tá, eu Tá vou dar uma passando. olhada. Olha lá de novo. Porque para mim Já tá lá. Qualquer coisa tá. você me manda um e-mail, tá? Tá bom, professora. Obrigada. Nada. Então tá bom. Então, ó, até a próxima aula, né? Até Professora, a senhora vai entrar antes da prova, semana que vem? vou entrar, vou ficar um tempo. Deixa eu ver quanto tempo que eu tenho que ficar. Peraí, deixa eu já falar para vocês. Peraí, no dia da prova, deixa eu pegar aqui, pera. Não vou ficar o tempo todo, mas eu tenho um tempo. O que aconteceu? Peraí, só um minuto. Aqui, peraí. Peraí, que eu já falo, só um minuto. Onde tá isso? Peraí. Sumiu? Aqui, peraí. Então, é assim, eu vou ter que ficar, quer ver? As disciplinas, momento da aula, postagem. Pera. A prova é B2, então vai valer 4.000 pontos, né? Vai valer 4.000 pontos. Para todas as disciplinas. Pera. Vai, onde tá? Avaliação. Aqui. Onde foi que eu vi isso aqui? Plantão dos professores. Na sua aula, de manhã, das 8 às 9h40. Tá? Plantão dos professores. Então, vou ficar das 8, vou ficar assim, das 8 às 9h40, com o Teams aberto, né? No dia da prova, tá bom? Tudo Tá bem? bom, Tá. Professora, apareceu aqui sim, viu? Obrigada. Nada. Então, vamos lá? Deixa eu pegar aqui. Então, boa sorte para vocês, boa prova, estudem, tá? A prova não tá difícil, mas tem que pensar, não esquece, né? Tem que pensar. Igual a primeira prova que vocês fizeram, a B1, tá? Agora vai cair a parte de imunologia também, né? Uma parte de micro também. E por isso estudem, tá? Porque não vou perguntar igual, nem assim, o que tá no livro. É alguma coisa para vocês pensarem, para aplicar aquilo que a gente viu. Tudo bem? Tá bom, Tudo bem. obrigada. Obrigada, professora. Então, tchau. boa sorte para vocês. Até segunda-feira que vem. Obrigada, Até professora. segunda. Tchauzinho. Tchau.